Olá, e hoje no nosso Corporate Talk, a nossa pauta, o nosso assunto de hoje é M&A e o valor estratégico do seu negócio. E hoje nós temos um super convidado aqui. Tudo bem, Amarildo? Que bom pelo convite, prazer em voltar aqui, Andréia. Muito obrigado pelo convite, vamos falar um pouquinho de M&A hoje. Que bom, é um tema super em alta e a gente tem ouvido muito falar sobre isso e a gente tem muito tema a desvendar acerca disso, né? E você, como super especialista, parceiro nosso, que está nesse meio, né, fazendo esses processos todos, desde a estruturação, da busca desse potencial. Fala um pouquinho para nós, Amarildo, dentro desse teu know-how e da direção, que é a tua empresa. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Legal. O processo de M&A, ele está vindo com bastante força, principalmente para pequenas e médias empresas, né? Empresas que estão faturando acima de 100 milhões por ano, já é natural, né? As empresas já vêm com essa demanda antes, né? Ela já tem essa sensibilidade que precisa tratar esse assunto antes. Mas as empresas que estão faturando abaixo disso, ela fica sofrendo com muitos paradigmas, né? Se eu falar que vou vender minha empresa, o que o meu concorrente, o que o mercado, o que o meu cliente, o que a minha equipe vai pensar. Então, tem muitas preocupações no segmento, onde os empresários estão vindo e estão quebrando essas objeções, essa forma de pensar, para tratar um processo de venda. E quando você se depara com essas empresas menores, né, numa esfera mais middle, qual é a principal dúvida que esses empresários têm? Primeiro, a palavra M&A, Amarildo, né? Vamos traduzir ela de uma forma simples e factível para o empresário, para o nosso público em geral, né? Às vezes o pequeno, o médio, o que é isso? O que é M&A, né? Porque ele vai além do processo de fusão e aquisição, né? Ele é todo um processo estruturado, né, na valoração do negócio. Mas, enfim, traduz pra gente isso. Tá. Uma forma mais simples de abordar o tema é fazer a intermediação da negociação entre comprador e vendedor, garantindo transparência durante o processo, né? Porque tem muita informação, né? É diferente de comprar uma casa que você sabe a metragem quadrada, quanto vale o metro quadrado naquela região. Então, como que está o teu faturamento, o endividamento da empresa, como é que trata tudo isso. Então, o processo de M&A é deixar tudo isso às claras e facilitar para ambos os lados a transparência da comunicação e o acesso à informação. E, Amarildo, qual que é o momento certo para o M&A? Todos os momentos, em qualquer fase do negócio, você pode vender ele. Ele pode vender desde o PowerPoint até uma empresa que tem um multifaturamento. Claro que cada fase tem a sua complexidade, né? A empresa que é muito grande, ela tem a complexidade de achar compradores do mesmo porte e as empresas que estão ainda em nível inicial, elas vão ter essa dificuldade de apresentar a ideia dela e esse tipo de investidor que gosta de mais risco. Mas todo momento é momento de vender. O que eu gosto de dizer empresas estruturadas que estão faturando, que estão mais organizadas no processo, que já têm um lucro consolidado nos últimos 2, 3 anos, essas empresas elas saem em grande vantagem no processo de venda. Você mencionou aí a questão dos ativos, né, do faturamento, você também falou, comparou, né, a aquisição de um imóvel, né, como é que é isso. E a valuation nesse processo, né? A gente fala de M&A, que é essa estruturação toda, e a valuation tem um papel bem significativo, né? Me fala a importância da valuation nesse processo de compra e venda. Legal. Por que existe o valuation, né? O valuation é algo que ele vai tentar avaliar quanto uma empresa custa no mercado, mas sempre com parâmetros de comparação. O parâmetro de comparação é quanto custa para eu iniciar o mesmo negócio a partir do zero. Então, aquela aquisição de clientes, aquela construção da indústria, aquela possibilidade dos profissionais que estão recrutados. Então, tudo isso tem um tempo de maturação. Então, o valuation é dizer quanto que custa todo esse tempo investido no negócio e quanto que, numa aquisição, ela pode ser negociada. Você falou de todo esse potencial investido no negócio, né? Então, geralmente, os empresários olham muito o que investiu
financeiramente, né? Ativos, né? Todo o passivo, tudo aquilo que foi o imobilizado, enfim, faturamento. Mas e o intangível, ele tem um cenário significativo dentro desse contexto? Claro, um dos intangíveis mais significativos é o preço da marca, né? Então, todo o trabalho vai olhar e falar assim, cara, mas eu tenho uma marca muito interessante que já tem uma profundidade de mercado, as pessoas vêm me procurar especificamente pela minha marca. Então, todas as fases do processo do M&A, elas são precificadas. A gente precisa achar o coeficiente que gera esse preço. E, por exemplo, na marca, né, que é algo mais intangível, a gente vai olhar sempre para o preço de repasse ao cliente. Então, se eu tenho um produto, né, vou falar de uma bolsa. Essa bolsa tem um custo de R$100 e uma marca específica consegue vender essa bolsa a R$7.000, esse é o preço de repasse para o cliente, esse é o valor da marca. Outra empresa que vende a mesma bolsa ou similar, que tem os mesmos R$100 de custo e ela vende por 300, essa daqui, né, esses R$300, é o valor da marca para essa outra oportunidade. Então, os ativos intangíveis, a gente vai ter sempre que procurar um coeficiente para mostrar o quanto vale. Porque muitas vezes até tem empresários que falam assim, eu tenho uma marca consolidada no mercado. Tá, mas quanto que é o teu preço? É o mesmo do teu concorrente? Então você não tem uma marca. Excelente. Então quer dizer que esse intangível, ele pode ser um divisor de águas nesse processo, né? Pode, porque daí você pode... Porque ele sempre vai refletir em resultado. Todos os intangíveis vão refletir em resultados. Eu tenho uma indústria metalúrgica e tenho uma máquina de 15 milhões dentro da indústria, que não é muito difícil de encontrar nas indústrias metalúrgicas. Esse poderio de maquinário, ele gera um diferencial de mercado, ou em tempo de velocidade para entregar o produto, qualidade, atendimento ao cliente. Então, é um ativo intangível, mas que você olha e ele já consegue precificar na hora. Porque se essa máquina produz 10 vezes mais do que uma máquina simples, você já consegue fazer esse cálculo por ativos intangíveis também. Indo por esse caminho que você fala aí do intangível, o papel do sócio, do fundador nesse processo, porque na tua explanação me parece que o processo ele é muito importante, porque ele vai trazer estruturação para o negócio, menos dependência de pessoas, né? Mas e o papel do sócio fundador? Quando uma empresa ela é muito atrelada ao sócio, ela não movimenta, ela não existe sem o sócio, ele é um protagonista. Isso é bom ou ruim? Vai ter casos que esse sócio ele pode atrapalhar no processo de negociação, né? Então depende muito do tamanho da empresa, mas eu vou dar um exemplo, né? O sócio ele atua ativamente no processo comercial da empresa, então ele não tirou essa responsabilidade debaixo do guarda-chuva dele, né? Não distribuiu essa responsabilidade e ainda continua puxando. No processo de compra e venda, você sabe que retirar essa pessoa do comercial, por ser um ativo-chave, e geralmente o melhor vendedor do negócio é o próprio proprietário, já tem ali uma expectativa de queda de faturamento em torno de 20%. Então, tem negócios que são mais agressivos, tem negócios que são menos agressivos, mas na média 20%. Então, a gente já sabe que tem uma margem de desconto tem no uma negócio. margem de desconto na retirada do sócio proprietário quando ele é mais envolvido em algum setor operacional da empresa. E o papel do processo, Amarildo? Uma empresa bem organizada, com processos mapeados, manuais, né? Seja departamentais, manuais de instruções, uma empresa super organizada e que caminha e que roda no dia a dia com a equipe. Eventualmente, a gente sabe que o Brasil passa um desafio muito grande com mão de obra, né? Então, eventualmente, você tem troca de pessoas, né? Então, uma empresa que tem processos mapeados, processos bem dimensionados, faz diferença na hora da venda e na precificação da venda? Inicialmente é essa pergunta. Tá bom. O processo, quando a gente está falando sobre maturidade da empresa, isso vai refletir diretamente, até porque isso é um ativo intangível que dá para metrificar, a gente tem um coeficiente para isso, né? Então, quanto mais essa empresa está evoluída,
menos depende do proprietário, menos tem processos centralizados, mais tem processos claros e específicos, né, a nível de diminuir o risco na troca de pessoas, mais essa empresa tende a valer no mercado. Claro que é um processo de avaliação e cada empresa tem que fazer esse ajuste, mas isso sim é precificado. Quanto melhor essa empresa está posicionada a nível de maturidade, mais ela tende a valer. Então, quando a gente fala de uma empresa, quando a gente vai fazer uma visita, encontra uma empresa super estruturada, a gente já sabe que aquela empresa vale mais do que as outras. E os próprios investidores que vão fazer visitas, eles já entendem que aquele preço é um preço diferente. Eles já sabem que estão comprando um carro mais novo, é mais bonito, é mais esportivo, tem mais opcionais ali, ele já entende que isso vai ter um valor de arrancada. Ok, olha que importante o que o Amarildo está trazendo para a gente, né? O quanto que o processo ajuda uma empresa na sua maturidade no dia a dia, no modus operandi, mas também no processo de venda é super significativo e tem valor. Isso é bacana. Espero que esse nosso bate-papo de hoje com o nosso super especialista Amarildo Cruz tenha feito você olhar para o seu negócio de forma diferente e que a sua empresa não é só faturamento, não é só pagar tributo, não é só ter funcionário, não é só resolver problemas, né, Amarildo? Exato. Vai muito além disso e que tudo isso pode virar valor, o valor de tudo aquilo que você se dedicou uma vida, talvez, né, dentro desse negócio. E se você quiser entender um pouco melhor a respeito do processo de M&A, ou até mesmo ter um diagnóstico ou melhorar os seus processos, trabalhar a governança, saiba que o Grupo Verum Corporate pode te ajudar, assim como a empresa direção. Fala para nós, Amarildo, como que os nossos espectadores aí podem acionar você, podem acionar a direção e deixa aqui para a gente teus contatos, enfim, o que você pode aí nos apoiar. Tá, legal. Primeiro quero te agradecer pelo convite, Andréia. Sempre um prazer estar falando com vocês. E para quem teve interesse para saber mais sobre o processo de M&A, né, que está procurando vender a sua empresa ou também procurando comprar, você pode entrar em contato com a gente no 41, né, código do estado, 4141 5420, né? Esse telefone a gente vai atender vocês pelo WhatsApp, também por ligação. Se vocês quiserem entrar em contato, @Nova Direção, você também pode achar a gente no LinkedIn, Nova Direção. E o meu Instagram pessoal, Amarildo A. Cruz.